de Jesus. Amém. Assentado como estão, vocês podem acompanhar a leitura que estará ali na tela, que está carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do 10 ao 20. O tema proposto pelo nosso pastor é equipados para vencer, a armadura completa para a batalha espiritual. Esse mês nós refletimos sobre a epístola aos Efésios, essa importante epístola desse centro que foi no mundo antigo, o centro teológico da época, porque ali na cidade de Éfeso, Paulo alugou um local, foi a escola de Tiro, e por 3 anos consecutivos ele ensinou dioturnamente a palavra do Senhor, e daquele lugar saíram muitos presbíteros, muitos pastores, missionários daquele mundo antigo, e ali aos pés de Paulo muitas pessoas foram edificadas com o ensino da palavra. E essa igreja também era conhecida na época pela sua excelência na palavra, como nós vemos lá no livro do Apocalipse. E do versículo 6, onde termina exatamente essa epístola, nós vamos refletir nessa noite, equipados para vencer, a armadura completa para a batalha espiritual. Diz assim a palavra do Senhor: e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Portanto, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, que a palavra me seja dada, para que eu possa, no abrir da minha boca, ousadamente, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente como convém falar. Assim diz a palavra do Senhor. Eu peço que vocês que abriram a Bíblia e estiver na tela, vocês acompanhem. O versículo 10, Paulo começa falando finalmente. Toda vez que nós vemos essa palavra finalmente, ou todavia, porém, contudo, é porque ele está se referindo, ele está completando um pensamento bíblico, uma narrativa bíblica. E Paulo aqui, ele está se referindo, que ele começa o seu pensamento lá no capítulo 5, a respeito disso, e aí aqui ele chega e diz finalmente. No capítulo 5, do 1 ao 7, ele fala, caminhando no amor fraternal. Filadélfia é esse amor, é o amor filéu, é o amor que nós temos da fraternidade. E Paulo, do capítulo 5, do 1 ao 7, ele trata disso. Depois, no mesmo capítulo 5, do 8 ao 14, ele fala de caminhar na luz do Evangelho, na luz de Cristo. Seguidamente, no capítulo 5, do 15 ao 21, ele fala a respeito de caminhando na sabedoria, a sabedoria que provém de Deus, a qual nós podemos pedir para as nossas vidas. Mesmo capítulo 5, do 22 ao 33, ele fala sobre a vida conjugal, e ele orienta os casais nesse capítulo. No capítulo 6, no começo do capítulo,
do versículo 1 ao 4, ele fala que caminhando como pais e filhos. Então, vocês veem a riqueza dessa carta que Paulo vai nos orientando. Do capítulo 5 ao 9, ele fala de caminhando como servo de Deus, como escravo, doulos no grego. E, finalmente, a que nós lemos agora, ele fala de caminhando com a armadura, é o que nós vamos falar nessa noite. Esse caminhar com a armadura e como que ela pode nos ajudar, equipados com a armadura para vencer, a armadura completa de Deus para vencermos a batalha espiritual. No versículo 10, ele diz: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos. Quando a palavra diz sede fortalecidos, é porque esse poder não é nosso, ele é do Senhor. Nós somos fortalecidos pelo Espírito de Deus que habita em nós. E Paulo diz: sede fortalecidos, no original grego, em dinamoste, que quer dizer, deixem-se fortalecer. Nós temos que deixar que o Espírito de Deus nos fortaleça, e dessa maneira ter essa condição. E Paulo inicia essa sessão dizendo exatamente dessa batalha espiritual, que nós precisamos não da nossa força, mas da força divina que está em nós. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Resisti-vos, endisaste, é uma ação deliberada. Nós procuramos revestirmos do poder de Deus. E ele continua: essa armadura, quando fala essa armadura completa, toda a armadura de Deus, ou seja, toda a armadura completa, panopiã, não apenas partes isoladas, mas ela completa. E Paulo fala para que nós possamos resistir firmes contra as ciladas. E interessante que isso no grego é metódias, ou metodias, são as estratégias do diabo. Não é algo visível, mas às vezes sucinto, em que às vezes os crentes saem da presença de Deus por não vigiar, por não perceber essas ciladas, essas metodias do inimigo das nossas vidas, né? Essa é uma batalha, a gente tem que entender que é uma batalha defensiva. Nós estamos nos defendendo contra as estratégias, contra as ciladas do diabo, que vem contra as nossas vidas e contra, muitas vezes, as nossas famílias. Versículo 12: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados, contra potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Olha que coisa terrível. E quando a gente fala nas regiões celestes, como que pode ser isso? Como que o diabo luta contra a gente nos locais celestes, ou nas regiões celestiais? Como que pode ser isso? Nós não podemos esquecer que nós somos tabernáculos do Espírito de Deus. Nós somos aqueles que carregamos a luz do Evangelho em nós, ou pelo menos deveríamos carregar. Somos nós que levamos a chama do Espírito dentro de nós, do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo habita num crente, o seu coração é região celestial, a sua mente é região celestial. E essa luta ocorre exatamente nessas regiões celestiais, e que nós não podemos esquecer disso. E é interessante que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue,
Não, na política nós não somos adversários, meus irmãos. Nós não somos adversários na política, nós não somos adversários no futebol, de forma alguma, como corpo de Cristo. A igreja de Cristo não é de direita, nem de esquerda, e nem de centro. A igreja de Cristo pertence ao corpo de Jesus Cristo. E não é ação de pastor ficar envolvido com política mundana e deixar de anunciar a palavra. Nós precisamos ter essa consciência de que nós não estamos esfarelados como igreja, mas nós estamos unidos pelo corpo de Cristo Jesus. E a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, né? E o ano que vem, que é ano de eleições, nós não ficarmos um com raiva do outro por causa das escolhas do irmão ou da irmã. Muito pelo contrário, isso é muito feio. Isso não é do agrado do Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É interessante que luta, lá no grego, é palé. Vou repetir, é palé. É luta corpo a corpo. Nós não podemos pedir reforço, não. Cada um de nós já tem o reforço que é o Espírito de Deus. Essa luta é do Senhor, e nós temos que ter essas armas, que possuí-las, porque o inimigo é muito mais poderoso do que nós. Nós temos que entender isso. Nas regiões celestiais nós não teríamos chances nenhuma. Nós éramos escravos, nós éramos dominados. Mas agora que Cristo nos libertou, Ele nos deu essa condição de vitória. A igreja vitoriosa, a igreja que está lutando, a igreja militante. Existe a igreja militante e a igreja glorificada. São duas coisas distintas. Quando nós estivemos com Cristo, é a igreja que já foi glorificada. Mas por enquanto aqui na terra nós somos a igreja que milita, que luta. E é uma ideia de combate intenso e direto. Pastor, mas como é que é isso? Você pode estar desapercebido, mas todos os dias nós sofremos ataque dos inimigos do inimigo das nossas almas, das nossas vidas. E nós devemos estar atentos a isso. E ele diz lá que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e autoridades. E é interessante que no grego é exousia. Exousia é a autoridade poderosa. Paulo está falando aqui de principados. E nós não podemos esquecer que ele foi vencido por Cristo. Lúcifer foi vencido, mas ele não deixou de ser um príncipe. Ele não deixou os seus poderes. Ele tem muito poder, mas somente nosso Deus é o Todo-Poderoso, né? Ele está muito acima, né? Como Martinho Lutero disse, que o diabo não passa de um cachorro brabo na coleira de Deus. Ele só pode agir até determinado ponto, mas Paulo chama aqui esses principados como exousias, são poderes, são autoridades que são infernais e que lutam contra cada um de nós. E é interessante, ele fala autoridades e principados, dominadores do mundo. E é interessante que no grego é uma palavra só, é cosmokratoras, é uma palavra só. Esses dominadores do mundo, é um domínio do inimigo sobre o mundo atual. A igreja, ela não pode estar desapercebida do que está acontecendo no mundo hoje. Está acontecendo uma guerra no mundo hoje, uma guerra financeira, e quem vai mais sofrer são os mais pobres. É uma guerra mundial. Dois gigantes que estão degladiando. E nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia. Tenha misericórdia, porque nós não sabemos o que vai acontecer. O que pode acontecer dessa briga. Tem uma briga que já está perdurando também há alguns anos entre a Rússia
e a Ucrânia, entre Israel e a Palestina. E nós não podemos ficar desapercebidos, nós devemos orar pelo mundo e interceder, pedindo misericórdia ao Senhor, porque essa guerra é uma guerra danosa, é uma guerra terrível. E pelo que Paulo nos ensina, esse comocratoras, esses dominadores do mundo, essas pessoas muitas vezes são dominadas inteiramente pelo inimigo de nossas almas. Por isso que eles têm tanto poder. Então, são pessoas que são usadas por Satanás. E a gente ter a consciência que nós devemos, como igreja, levantar as nossas espadas e lutar em prol do reino celestial. E ele diz que essa guerra ocorre nos lugares celestiais. Eporanioses. É um conflito que se passa numa esfera invisível. É uma guerra que ocorre e que nós não estamos enxergando com os olhos carnais. Mas existe uma guerra sendo travada nesse momento, nesse mundo tenebroso, e nós estamos inseridos nesse contexto. Por isso que Jesus, lá no Evangelho de João, ele diz: olha, Pai, eu oro por eles, porque eles estão no mundo, mas eles não são desse mundo. E nós, como peregrinos e forasteiros, nós devemos orar pela misericórdia do Senhor por tudo que está acontecendo. Então, Paulo expande a ideia de batalha, desse inimigo que não é visível, e ele trabalha sorrateiramente, né? E ele é muito organizado, a gente não pode ficar iludido, porque ele é estrategista, ele é organizado, e ele é poderoso. Então, nós devemos estar atentos a essas coisas. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de tudo, permanecer inabaláveis. Esse dia mau, ele refere exatamente a dias específicos de ataque espiritual intenso. Então, nós tivemos dias maus, de ataques terríveis, tanto que foi aquele ataque do Hamas que teve em Israel há pouco tempo, vários jovens morreram, e depois um ataque também à Palestina, que é difícil até a gente saber quantas pessoas que já morreram, que a gente não pode contar. São os dias maus, são ataques que o inimigo usa pessoas para os intentos dele, porque a destruição só tem interesse Satanás, que tem interesse nessas coisas. Deus não tem interesse nessas coisas. E o objetivo não é, o nosso objetivo não é conquistar essa armadura, é resistir. Então nós precisamos estar com essa armadura para poder resistir a isso. Do versículo 14 até o 17, ele vai descrever exatamente as peças dessa armadura. Primeiro ele vai falar do cinturão da verdade. Esse cinturão da verdade fala da centralidade da verdade de Deus. É a doutrina bíblica, é a prática do Evangelho que Paulo vem falando lá do começo do capítulo 5, orientando como que deve ser o nosso proceder. Então, se nós queremos estar na presença de Deus, nós precisamos entender e agir segundo a forma que é ensinada na palavra de Deus. Então, essa doutrina. Ele fala da couraça da justiça. Essa couraça é a proteção do coração. Essa couraça é a justiça de Cristo que foi implantada em nós. Não é a nossa justiça, mas a justiça de Cristo. E Paulo ensina, dizendo que nós somos justificados. O justo nos justificou. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Quando nós dissemos a morte vicária, é a morte substituta. Jesus tomou o nosso lugar. E essa proteção do coração é exatamente a justiça de Cristo. É a segunda arma que Paulo fala. A terceira que ele diz é calçados do Evangelho da paz.
É interessante, é a prontidão para levar a paz do Evangelho. Meus irmãos, eu fico tão triste, quando eu vejo tanta gente falando tanta besteira em nome de Deus, brigando com outras pessoas, denegrindo a imagem de outras pessoas, simplesmente por causa dos seus interesses espúrios, e deixam de anunciar o Evangelho. Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não são contra as prostitutas, não são contra os homossexuais. As nossas lutas não são como os seguidores de candomblé, que às vezes eles quebram. Não são contra os nossos irmãos católicos, que alguns quebram imagem. Não, a nossa luta não é essa. A nossa luta são contra os principados. A nossa luta não são contra as pessoas. Essas pessoas nós devemos levar exatamente o que Cristo nos ensinou, o amor de Cristo, o amor vivido em nossas vidas. Nós não estamos aqui para brigar com ninguém, nós estamos aqui para levar o amor de Cristo, esse amor que transforma, que muda o ser humano, é a paz de Cristo, que lá no hebraico vocês sabem muito bem que é shalom. E outro dia eu falei aqui do grego, será que vocês lembram ainda? Eu ouvi? Eirene, o pastor Dorival lembrou. Eirene é a paz de Cristo. Jesus nos chamou para anunciar o Evangelho da paz, e não para brigar com os outros. Nós não estamos aqui para brigar na política. Nós não estamos aqui para brigar contra as religiões. Não, nós só precisamos de uma coisa, nós precisamos ter Cristo em nós, e levarmos o Evangelho do amor, do perdão, da pacificação. E ele fala sobre a quarta arma, que é o escudo da fé. É interessante que a fé apaga os dardos inflamados das tentações, das acusações. Este escudo da fé, ele protege exatamente como os dardos inflamados do maligno. Quando eles tinham aquelas guerras, eles colocavam na ponta das lanças um betume, que é parecido com o pinche. Alguém falou e me ajudou. O pinche, eles colocavam aquele pinche e acendiam e jogavam. Onde ela caía, ela incendiava. Então Paulo usa essa metáfora aqui desses dardos inflamados, e nós devemos ter muito cuidado com isso, porque às vezes o ódio das outras pessoas nos contaminam, são dardos inflamados do maligno. Quando alguém destila ódio, você acaba bebendo desse ódio. As pessoas estão odiosas nas ruas, pessoas estão se matando no trânsito por nada. As pessoas vivem assim num estresse terrível, e nós não podemos deixar que esses dardos inflamados exatamente tirem a nossa paz. Então nós precisamos desse escudo da fé. Ele fala de um aqui que é o capacete da salvação. Olha que coisa linda que Paulo fala. Ele pegou um soldado romano e começou a fazer exatamente uma tipificação. E ele começou exatamente a falar de uma maneira que a gente pudesse entender. Ele mostrando coisas materiais, coisas efêmeras do dia a dia, coisas ordinárias, para a gente compreender as extraordinárias. Paulo está aqui colocando um soldado para a gente entender esse combate que acontece no mundo invisível. É a proteção da mente, como esperança da salvação. Olha que coisa linda. Lá em Romanos, capítulo 12, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados. Essa transformação chama metanoia. Metanoia, ela tem dois significados muito poderosos na Bíblia. Fala sobre mudança de mente
e arrependimento. Então nós devemos colocar esse capacete da salvação, exatamente para proteger as nossas mentes. Hoje foi aniversário do meu filho, ele foi lá me dar um beijo, e eu conversando com ele sobre algumas coisas, e eu conversando com ele, falei: meu filho, sempre tenha cuidado do seu coração, para que o ódio dos outros não te contamine. Guarda o teu coração, guarda o coração, guarda a tua mente. E agora eu falo para vocês como pastor, guarde a mente de vocês, guarde o coração de vocês, não deixe o ódio dentro de vocês, o rancor, a vingança, não deixa penetrar isso não. Essa proteção da mente, esse capacete da salvação. E finalmente a espada do Espírito. Que vem a ser essa espada do Espírito? É a palavra, mas não é apenas a palavra, é a palavra proclamada, é o que eu estou fazendo agora, é o anúncio dessa palavra, que nós devemos anunciá-la, essa palavra da vida. É interessante que cada peça dessa vestimenta do soldado romano, ela aponta para uma realidade espiritual que vem de Deus: justiça, fé, evangelho e palavra. De novo, justiça, fé, evangelho e palavra. Mostrando que a vida cristã, ela tem que ser o quê? Completa, para que nós estejamos prontos para a batalha. Ela não pode ser meio, não, ela tem que ser completa. Versículos 18 a 20, eu estou terminando, ele fala de uma oração constante. Ele diz: com toda oração e súplica, orando todo tempo no Espírito. Pneuma, do grego. O Espírito com letra maiúscula. Aquele Espírito que Jesus chamou de Consolador. Aquele que está junto conosco. Aquele que nos dá a força. Então, a oração tem que ser constante. A oração pode ser de joelhos, pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser andando, pode ser de olhos abertos, pode ser de olhos fechados, mas nós devemos orar sem cessar. É o alimento espiritual, é o que nos torna forte em Cristo, é exatamente essa oração. Oração, crente que não tem oração é crente que não tem o poder de Deus, exousia, o poder, a autoridade. Então, nós devemos ter isso dentro de nós, né? E Paulo, ele falando dessa oração sem cessar, Paulo faz o quê? Ele conecta essa oração diretamente a essa armadura espiritual. Que essa armadura espiritual, ela não tem valência se não houver oração. Ela precisa ser acompanhada para que ela possa ser eficaz em nossas vidas. Finalmente, versículo 19 e 20 diz: para que me seja dada a palavra da minha boca, para que com ousadia fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu louvo a Deus que Ele me deu um privilégio de falar do Evangelho dele. Para mim é uma honra falar do Evangelho do amor, o Evangelho da paz, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho que cura, o Evangelho que sara, o Evangelho que transforma, o Evangelho que traz a salvação. É esse Evangelho. E Paulo pede oração. É interessante, né, que ele pede oração para que ele tenha ousadia. Paresia, que quer dizer liberdade corajosa. Olha só, alguém que estava preso
possivelmente em Roma, final da vida dele, e ele fala de uma liberdade, e fala de uma liberdade para pregar apesar das algemas. E ele fala que ele estava preso, mas que o evangelho nunca será preso. O evangelho sempre terá liberdade. Interessante que essa luta espiritual, nós não podemos esquecer disso, ela é defensiva. Não é para sair pregando, porque às vezes eu vejo alguns demônios, alguns crentes chamando demônio. Tenha paciência, gente. Nós não temos tempo para isso, não. Nós temos coisa melhor para fazer. Nós não temos que estar invocando demônio, não. Às vezes as pessoas não sabem. Invocar, lá no hebraico, é chamar para dentro de si. Invocará somente o Senhor teu Deus, ou seja, você vai chamar para dentro da sua vida só Deus, só o Senhor. Você não precisa chamar o demônio, que ele vem sozinho. Não precisa chamar. Você não precisa chamar para briga, você não precisa ofender, não precisa fazer isso. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, porque ele tem cuidado de nós. A primeira coisa e mais difícil é sujeitar a Deus. Esse é o segredo da vida de um crente. Paulo reforça essa batalha real intensa, palê, luta de contato, essa luta terrível, e exige a totalidade, da armadura. Panoplia, que é essa armadura completa. E o que a gente leva de ação prática que o cristão deve viver? Vigilante, fortalecido pela palavra, pela fé, pela justiça de Cristo e sustentando a sua vida em oração. É essa a nossa batalha. É essa a nossa luta. É a segunda-feira, amanhã. É o dia lá no seu serviço, que alguém te afronta e você fica com raiva dele, e que você não pode guardar ódio no coração. É alguém que lá no trânsito corta a fila de todo mundo, quase te bate, e você tem vontade de xingar essa pessoa, aí você não vai fazer isso. Porque você tem Cristo dentro de você. Você vai pedir misericórdia. É alguém que te humilha às vezes, que te agride, que você deve orar por ela. Porque a nossa luta não é contra essa pessoa, mas é contra o dominador dessas pessoas. Essas pessoas precisam ser libertas pelo poder de Deus. Essas pessoas precisam ser salvas. E nós lutamos contra essas pessoas. Nós lutamos no campo espiritual. Amém? Espero que Deus tenha falado contigo nessa noite. Eu queria agradecer, meus irmãos, a todas as pessoas que oraram em favor do meu amado irmão. Meu irmão, com 53 anos de idade, ele partiu dessa vida no dia 22 passado. E na terça-feira, por volta de 1h30 da tarde, e várias pessoas me ajudaram em oração. E uma das coisas que eu tive a oportunidade foi de estar perto dele nesses últimos dias. E eu vi Jesus Cristo na vida dele. Isso me alegra o coração, me consola, porque a dor da perca está aqui latejando, meu coração está sangrando, de um irmão que eu vi nascer, que eu vi crescer, vi constituir família, vi tornar pai, vi também ele tornando avô, um homem de casa, mas ele precisava de Jesus, e Jesus deu uma oportunidade para ele. E uma das coisas mais lindas que eu ouvi nesses 23 anos que eu pastoreio, de algumas igrejas, alguns irmãos que eu acompanhei, de ver Cristo na vida dele, e ele fala assim: meu irmão, eu estou agradecido a Deus por me dar a oportunidade de me preparar para encontrar com Ele.
A coragem que ele demonstrou é a coragem de quem está com o Espírito Santo dentro dele. E na despedida dele, da esposa dele e os 2 filhos que ele tem, ele disse assim: não tenha medo. A minha cunhada disse para ele assim: meu amor, eu estou com muito medo. Eu falei assim: não tenha medo, porque para onde eu estou indo não tem dor nem saudade, e que Jesus está me esperando para eu fazer alguma coisa do outro lado. Então, na vida, meus irmãos, a gente tem que se preparar. E quando eu vi, Deus me deu a oportunidade de preparar a minha mãe para encontrar com o Senhor. E dessa vez eu vi o próprio Jesus preparando o meu irmão. Eu apenas ensinei algumas coisas para ele. Eu apenas orientei como é a vida espiritual. E ele recebeu a Cristo. Por isso, nós ficamos com a dor da perca de alguém que partiu dessa vida. Mas ao mesmo tempo eu tenho a esperança que eu vou abraçar, vou beijar meu irmão e a minha mãe na eternidade. Então, eu gostaria que os irmãos pensassem, porque muitas vezes as pessoas se preparam para casar, se preparam para fazer um vestibular, não que seja errado, está certo, tem que planejar. Planeja tanta coisa e não se preparam para a vida eterna. E nós não sabemos a hora que Cristo irá nos chamar. Era um homem cheio de vida, cheio de alegria, que apareceu um câncer terrível, muito agressivo, e que em poucos dias levou meu irmão. Mas nós estamos crendo que a nossa morada não é aqui. Ele já está com o Senhor. E nós precisamos nos preparar também, para que o dia que Jesus Cristo nos chamar, nós temos a mesma alegria de Paulo, que disse: olha, para mim o melhor é estar com o Senhor. Mas por amor de vocês, eu vou ficando por aqui. E eu falo, para mim era melhor estar com Jesus. Mas por amor dessa menina na minha vida aqui, que Jesus colocou, eu vou ficando por aqui, até o dia que Ele quiser. Amém? Vamos de pé agradecer o Senhor. Eu queria abençoar a sua semana no final da nossa oração, que você tenha uma semana de vitória. Nós estaremos colocando também a irmã Lidiane, que ela fez uma operação. Conversei com o pastor Heber, na terça-feira agora, eles vão retornar no médico, e eu creio que Jesus Cristo já deu a vitória. Então, nessa oração, eu quero agradecer pela vida da irmã Lid, do pastor Heber, desse momento difícil, mas nós, como igreja, nós estamos sustentando em oração. Nós estamos junto com o nosso irmão, junto com o pastor e junto com a família. Amém? Senhor, nós te damos graça pela tua bondade e misericórdia. Eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor salvou o meu irmão Júlio. E eu te louvo, Senhor, pela vida do meu irmão, Senhor, pela vida da Vanessa, pela vida do Felipe e pela vida da Stephanie, que testemunharam que Jesus Cristo fez na vida dele. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos vivos aqui, reunidos como igreja nessa noite. Eu peço, meu Pai, uma bênção especial sobre todos os meus irmãos, as minhas irmãs que estão presentes. Que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua amargura, Senhor, que nós possamos estar fortalecidos na força do seu poder, Senhor. Que nós estejamos na tua presença, Senhor, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, Senhor, com a couraça da justiça e calçados os nossos pés no anúncio do Evangelho, ó Deus, nesse dia de missões. Que a nossa missão é levar esse amor de Cristo que excede todo o entendimento, esse amor que perdoa, esse amor que salva, esse amor que cura a alma, Senhor, esse amor que dá esperança, que nos guarda, que nos ilumina, que nos protege, esse amor de Cristo, Senhor, esse amor tão especial, esse amor ágape, é o amor sacrificial que Cristo tomou no nosso lugar. Por isso, Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de sermos alcançados por tão grande salvação. E nós apresentamos diante de Ti a irmã Lidiane, Senhor, que a Tua bênção, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor,
Renova a tua filha, ó Deus, renova as forças dela, Senhor. Renova a sua esperança, Senhor. Que o bálsamo, o teu bálsamo do teu Santo Espírito, Senhor, seja derramado sobre ela, Senhor. Que o Senhor a cure completamente, Senhor. Que nenhuma sequela fique e que o teu nome seja glorificado na vida dela, Senhor. Eu peço também pelos meus irmãos que estão precisando de um emprego, estão precisando de uma porta, que o Senhor possa abrir portas essa semana, Senhor, para o teu povo. Aqueles que estão, meu Pai, estão doentes, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão endividados, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor derrame, o Senhor abra as portas, Senhor, para que possamos pagar os nossos boletos, as nossas contas, Senhor. Porque nós somos cidadãos do céu, mas nós também estamos nessa terra e precisamos honrar com os nossos compromissos. Abre as portas do teu povo, Senhor. Abre portas de negócios, Senhor, meu Pai, para que nós possamos honrar, Senhor, com as nossas ofertas, os nossos dízimos na tua casa, Senhor. Protege o teu povo, Senhor, contra os laços inflamados do maligno, Senhor. Protege o teu povo, Senhor, contra o homem mau, Senhor. Protege o teu povo contra incidentes, acidentes. Guarda os nossos filhos, as nossas filhas, Senhor, dos homens maus, Senhor, que estão cheios nessa terra. Mulheres más, Senhor, tem misericórdia. Que a tua bondade e o teu amor seja com cada um de nós. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as comunhões do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todos sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Uma semana de vitória para os irmãos e para as irmãs.